Vai. Cadê a foto do padre? Você falou, acho que... Vamos abrir luz. Vai abrir? Vamos embora. Tá aberto. Oi, Roberta. Roberta tá séria, né? Francisco. Então, Roberta tá séria, né? opa, Oi, sério, padre. buenas noches. Ah? Boa noite. Boa noite. Ele não tá vendo. Não, mas ele não vê. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Mais um pouquinho a gente vai começar a nossa live. Mais uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o tema da Semana da Família, né? Que iniciou ontem já com a Santa Missa, presidida pelo nosso bispo Dom Luiz, né? Que vai ter o seu encerramento lá no final no final próximo de semana, né?
E também durante toda a semana, né? Vamos ter uma programação voltada para a família, né? Com lives, missa, momento de adoração. Então, todos já possam, desde já, acompanhar as nossas páginas. Vai ter pelo Instagram. Depois, todo o material apresentado durante a semana, nós vamos depois colocar na página do YouTube da Pastoral Familiar, para que todos possam assistir, ver as palestras, tudo. Certo? E hoje, né, a gente vai tratar de um tema importante, né, que é a prevenção do suicídio. E quem vem falar esse bate-papo, essa palestra com a gente é o Padre Lício Vale, que é lá da Diocese de São Miguel Paulista, lá em São Paulo, da paróquia Sagrada Família da Vila da Praia. E ele é membro da ABESP, Associação Brasileira de Estudo de Prevenção ao Suicídio. Mas antes da gente chamar ele para a palestra, quero chamar os nossos assessor diocesano, que é o Padre Charles e o Padre Francisco, para dar uma boa noite e falar um pouquinho com a gente sobre a Semana da Família. Boa noite, Padre Charles. Boa noite. Padre Francisco. Sejam bem-vindos. Boa noite, Padre. Boa noite. Boa noite a todos. Que Deus abençoe essa nossa noite, esse nosso encontro virtual, né? Mas de muita instrução para nós, que daqui a pouquinho o Padre Lício vai trazer, então, a sua palavra, a sua palestra, vai nos esclarecer um tema muito importante, porque trata-se da defesa da vida, né? Defesa da vida. Fortalecer a fé, o amor, o sentido da vida, a fraternidade, os dons de Deus, tudo isso vai ajudar, né, para que as pessoas não cheguem nesse extremo da depressão, que é o suicídio, né? Então, e quantas pessoas ao nosso redor, às vezes, precisa de uma palavra, precisa de uma ajuda, e se a gente não tem muito conhecimento, fica até difícil de ajudar. Então, agora, com essa palestra, certamente vai ajudar muitas pessoas, vai esclarecer a muitas pessoas, né, o que fazer diante de uma situação como essa. Mas temos aqui também o Padre Francisco. Então, Padre Francisco, dá também o seu alô aí para o pessoal. Boa noite, pessoal. Estamos aguardando essa live. Esperamos também, até nós como sacerdotes, tirarmos bom aproveito, bom conhecimento. Diante desse conhecimento, na prática do dia a dia, com nossas paróquias, com nossos fiéis. E você, Lúcio, Roberta, o que vocês esperam dessa palestra? A gente quer, nesses momentos atuais que a gente está vivendo, né? Essa pandemia, essa ansiedade, né? Então, isso vem muito nos ajudar, tirar as dúvidas e aproveitando, vocês que estão participando ao vivo aí junto com a gente, deixe as suas dúvidas ao longo da palestra, e no final a gente vai fazer um bate-papo com o Padre Lício, e ele vai, além de nos apresentar a palestra, vai esclarecer alguns pontos para a gente poder estar usando, aconselhando no dia a dia aí, tá bem? Podemos chamar o Padre? Ouvir, mas também na prática do dia a dia, né? O Lúcio. Eu? O Lúcio. Pode Lúcio, falar, Padre. Eu gostaria de reforçar isso que você falou. Gostaria de reforçar. As pessoas que estão acompanhando a live, pode ser que enquanto o Padre Lício estiver fazendo a exposição do tema, pode ser que surja
perguntas, dúvidas, né, que ele gostaria de saber, às vezes até diante de uma experiência que a pessoa vivenciou em relação a outra pessoa, ou até si mesmo, né? Aquelas dificuldades, às vezes, que passamos, enfim. Então, isso que você falou, eu só gostaria de reforçar. Faça sua pergunta aqui pelo chat, né? E dúvida que você tiver, pode perguntar. O Padre Lício tem bastante experiência nesse tema e certamente ele poderá nos ajudar. Então, agora, Lúcio, por favor, chama o Padre Lício para esse nosso momento especial. Então, agora a gente vai chamar o Padre Lício Vale, né? Eu já fiz uma breve apresentação e ele mesmo vai se apresentar e falar um pouco da sua vida. Boa noite, Padre Lício, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Padre Lício. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Lúcio. Boa noite, Roberta. Boa noite, Padre Charles. Boa noite, você que nos acompanha. É uma alegria muito grande, eu estou muito feliz de estar com vocês nessa noite, dentro da Semana Nacional da Família, para falar desse tema, que é um tema meio pesado, mas que a gente vai tentar fazer e transmiti-lo de uma maneira mais tranquila, e que é tão importante na defesa da vida, que é a questão do suicídio. Né? E eu penso que falar de suicídio é falar de um assunto tabu. Essa é a primeira coisa que eu queria deixar claro. Suicídio é um assunto tabu. Não se fala de suicídio nas nossas famílias, não se fala de suicídio nas escolas, não se fala de suicídio nas nossas igrejas, não se fala de suicídio nas empresas. E paira sobre este assunto, suicídio, um grande silêncio, que contribui muito para que as pessoas morram por suicídio. Então, eu queria começar, talvez por aqui, antes de dar uma definição e tal, né? Começar corrigindo a linguagem. Vocês vão observar que durante essa palestra, que é de 3 horas e 45 minutos, para não cansar vocês, não é? Para depois o pessoal, o Padre Charles, dizer, pelo amor de Deus, nunca mais chama o Padre Lício para fazer live com nós, porque ele fala muito. Eu já vou dizendo, eu sou muito brincalhão, né? E o assunto é muito pesado, então vão se acostumando, porque eu vou brincar muito também durante a palestra. Mas eu quero começar fazendo essa correção de linguagem. Quando a gente diz fulano de tal cometeu suicídio, quando a gente atribui o verbo cometer ao suicídio, a gente responsabiliza a pessoa pela morte dela. E nós vamos ver lá na frente que a pessoa que atenta contra a própria vida, a pessoa que tira a sua própria vida, ela não é responsável por isso. Ela é vítima. Ela é vítima da sua dor. Assim como um doente de câncer é vitimado pela sua doença. Como alguém que infartou é vitimado pela sua doença. Então, que a gente comece a dizer, em vez de dizer cometeu o suicídio, a gente comece a dizer morreu por suicídio. Isto posto, o que é o suicídio? O suicídio é
resumidamente, a definição mais simples é essa. É o ato de tirar a própria vida. Isso é suicídio, né? Então, é o ato de tirar a vida, usando para isso um meio que a pessoa acredita que vai matá-la. Essa é a definição básica de suicídio. Para vocês terem noção do que a gente está falando, vamos dar uma passadinha rápida nos números. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo por ano. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata por suicídio. 800 mil pessoas se matam no mundo por ano. 40 pessoas se matam por dia no Brasil. Para a gente ter noção do que é isso, gente, isso é um ônibus lotado que cai numa ribanceira por dia e morre todo mundo. Então, o suicídio, ele é, de fato, um problema e uma questão também de saúde pública. E o que leva as pessoas, o que está levando as pessoas a buscarem no suicídio a solução das suas dores? A gente precisa entender que o suicídio, primeiro, ele é um fenômeno complexo. Não existe uma única explicação. Não existe uma única causa. A pessoa morreu por suicídio por causa disso. Não. Normalmente são vários fatores que se interagem e que acaba desencadeando em suicídio. Vamos ver alguns deles. Primeiro, fatores psicológicos ou transtornos mentais. Então, doenças como depressão, ansiedade, bipolaridade, são doenças que são doenças de risco para suicídio. Agora, atenção, eu não estou dizendo que toda pessoa que é depressiva, ela vai se matar, né? Eu estou dizendo que a depressão, os transtornos mentais, eles são um dos fatores de risco para suicídio, né? Fatores emocionais, né? Então, dores emocionais. Por quê? Porque os transtornos mentais adoecem a mente e provocam dores de alma. Assim como as dificuldades de lidarmos com as próprias emoções. E, sobretudo, as emoções que nós chamamos de negativas, entre aspas. Angústia, frustração, decepção, rejeição. Todos esses sentimentos, quando não lidados, eles vão produzindo dores na nossa alma, né? Então, as doenças, os transtornos mentais e emocionais são o primeiro grande fator de risco para suicídio. O segundo grande risco, e aí isso tem a ver com vocês, da pastoral familiar, são os fatores familiares. Fatores familiares que são de risco para suicídio. O primeiro deles é a rejeição em processos de separação. Uma pessoa se sente rejeitada, não aguenta, e a dor e tira a própria vida. Eu dou um exemplo. Eu acompanhei
um jovem rapaz, um jovem, ele tem 40 anos. Ele era apaixonadíssimo pela mulher. Mas a mulher, a esposa, não quis mais. Rompeu, disse que o amor tinha acabado, tinha virado amizade só, ela tinha perdido o amor por ele, o desejo sexual por ele e tal. E ela pediu a separação. E aí ele veio me procurar dizendo: padre, eu perdi tudo. Eu perdi a mulher que eu amava, eu tive que sair da minha casa, eu perdi a minha casa, eu estou longe dos meus filhos, eu perdi os meus filhos, eu perdi a minha família. Então ele estava se sentindo muitíssimo rejeitado, essa rejeição que eu estou falando. E isto provoca o que eu estou chamando de uma dor profunda na alma. Então, rejeição por separação, aumento de consumo de álcool e de drogas, né? E aqui tem uma coisa que eu penso que é importante, eu queria parar um pouquinho para falar para vocês da pastoral familiar, que eu penso que é importantíssimo, e eu vou retomar isso daqui a umas 2h30 lá para o final da palestra, que é o seguinte, que, infelizmente, os números de suicídio crescem entre adolescentes e jovens. O suicídio é a segunda causa de morte entre adolescentes e jovens no Brasil. E os adolescentes e jovens, na sua grande maioria, estão abandonados emocionalmente, desacompanhados emocionalmente. Infelizmente, as famílias atuais, e por isso que eu acho que vocês, de pastoral familiar, têm um trabalho importantíssimo a ser feito aí, as famílias perderam a capacidade de educar os filhos. Há uma terceirização da educação das crianças e dos adolescentes. Normalmente se transfere o processo educativo para a escola, como se a escola tivesse que educar. A pastoral familiar, vocês minha sugestão, devem montar cursos, devem montar palestras, onde vocês possam reensinar as famílias que a missão de educar os filhos é delas. Missão de educar filho é de pai e mãe. A escola complementa isso. Uma segunda coisa que eu penso que seria bom vocês trabalharem em cursos, palestras, porque as famílias perderam isso. Isso está tendo consequências na morte dos filhos e filhas deles. As famílias perderam a capacidade de ensinarem os filhos a se frustrarem. As famílias perderam a capacidade de dar limites para os filhos, a dizer não. Vamos trabalhar um pouquinho isso. A gente não quer que o nosso filho sofra o que a gente sofreu. Né? Às vezes, por um argumento até positivo, muitas vezes as famílias não ensinam os filhos a se frustrarem, partindo de um pressuposto equivocado, que frustração é uma coisa ruim. Não é. Frustração é uma coisa boa, porque frustração dá limite. Frustração forja personalidade. Frustração gera resiliência. Né? Eu costumo brincar, né? Já deu para perceber que eu sou muito brincalhão, né?
O pai e a mãe diz não para a criança, diz um não lá para a criança. Isso começa na infância. Aí a criança começa. Aí o pai e a mãe não aguenta ver a criança se frustrar, aí dá o celular para a criança. Aí eu brinco assim. Aí a criança tá lá. Pronto. Não frustrou. Não frustrou. E aí, quando briga com o crush, pensa em se matar. Atenção, velhinhos, que têm cabelos brancos assim, que nem eu, né? Crush que eu tô falando não é aquele refrigerante que nós velhinhos, mais de 60 anos, tomávamos, sabor laranja. Crush, para os jovens, é o namoradinho, a namoradinha com quem eles estão ficando. O que eu estou querendo dizer? Na primeira grande frustração, porque não estão treinados a se frustrarem, eles pensam em suicídio, né? Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu esqueci na nossa live, eu preparei uma música de fundo. Eu esqueci de prender a minha cachorra, que é uma pastora alemã deste tamanho aqui. Então, vocês vão ouvir, como pano de fundo dessa live, os latidos da minha cachorra, porque daqui a pouco passa o caminhão de lixo aqui, ela faz um escândalo. Então, foi propositalmente preparado. Fecha aspas. Muito bem, voltando lá. Então, eu penso que vocês podem colaborar muito nisso. E aí, na pastoral familiar, existem psicólogos, tem gente que trabalha nessa área e que pode ajudar. É importante que as famílias descubram, redescubram a importância de ensinar os filhos a frustrarem-se, a dar limites, porque a vida não vai dar para eles tudo aquilo que eles querem, porque a vida não dá para nós tudo aquilo que nós queremos e necessitamos, né? Que mais? Eu penso que talvez seja importante falar de uma outra causa importante, né? Em relação ao suicídio ou aos fatores de risco para suicídio. Então, falamos de fatores psicológicos, falamos de fatores familiares, falamos do consumo abusivo de álcool e drogas, e há um outro fator importante, que é o comprometimento da saúde emocional. Falamos de saúde mental lá no início, agora vou falar um pouquinho de saúde mental, até porque nós estamos vivendo uma pandemia e todos nós estamos comprometidos de alguma maneira, em maior ou menor escala, emocionalmente. Então, assim, o que é comprometimento emocional, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, sabem qual é o conceito de saúde da OMS? Saúde, abre aspas, a frase é: saúde é o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. São os 4. Isto é saúde, não é só bem-estar físico. Então, a gente também precisa cuidar e aprender a lidar com as nossas emoções. Porque temos sentimentos, e os sentimentos são naturais. Não existem sentimentos bons ou ruins, né? Os sentimentos são. Né? Depende do que a gente faz com eles, é que a gente pode ter um transtorno emocional. Por exemplo, você pode estar muito alegre, muito feliz,
Isso é uma emoção normal. Agora, se você ficar eufórico o tempo inteiro, isso é um transtorno emocional. Dá para entender? Na outra ponta, tristeza é um sentimento normal. A gente normalmente fica triste quando perde alguma coisa. A tristeza sempre não, normalmente está ligada a alguma perda. A gente fica triste porque perdeu. Por exemplo, eu estou tristíssimo porque o meu time foi vice-campeão domingo passado, infelizmente. Né? Perdemos para o Palmeiras. Então, estou triste porque o meu time de futebol perdeu. A gente fica triste quando você perde o documento do carro ou a chave de casa. Então, assim, a tristeza é um sentimento normal. É um sentimento. Porque você perde alguma coisa, você entristece. Mas você sabe por que entristece. O transtorno emocional da tristeza é a depressão. Porque na depressão, a pessoa tem uma profunda tristeza e ela não sabe por quê. Você pergunta, a pessoa chora, você pergunta para ela, mas por que você está chorando? Ela vira para você e diz assim, eu não sei. Então, uma tristeza profunda, um desânimo. Então, sempre estar atentos com as nossas emoções. E eu estou falando isso porque, volto lá para o primeiro item, nós estamos falando de um outro assunto tabu, que é saúde mental. Parece que todas as partes do nosso organismo podem adoecer, né? Você pode ter Covid, você pode ter câncer, você pode ter HIV, imagine a doença pior que você imaginar, você pode ter. Agora, experimenta dizer para um amigo seu, cara, você tá mal, vai procurar um psicólogo, vai procurar... Eu não, hein? Vai você que tá maluco. Eu não tô doido. Quer dizer, e é importante, eu estou falando isso porque é importante a gente entender de onde vem esse tabu. Vem de como a saúde mental foi tratada no Brasil. Vocês devem se lembrar, né, os mais velhos devem se lembrar, que até poucos anos atrás, as pessoas que tinham transtornos mentais e ou emocionais eram trancadas em manicômios. Elas eram isoladas para não atrapalhar os normais. Daí que médico psiquiatra e psicólogo virou médico de louco. Percebe como é difícil falar de suicídio? Porque falar de suicídio, a gente fala de 3 coisas que são muito tabus na nossa sociedade. A gente fala de morte, a gente fala de saúde mental e saúde emocional e a gente fala de dor. São 3 coisas que a gente não gosta muito de lidar. Como a gente nunca fala de suicídio, tem alguns mitos em relação ao suicídio. E o primeiro deles é que o suicídio acontece por impulso. Essa é a imagem que a gente tem. A pessoa tá lá, não tá bem, aí do nada, ela vai e se mata. Não funciona assim. O suicídio é um processo que vai se instalando na vida da pessoa, feita de 4 etapas. A primeira etapa é o que a gente chama de ideação suicida. A pessoa começa a ter pensamentos de morrer, pensamentos de morte. E esses pensamentos são recorrentes, eles voltam sempre. Aí a pessoa já está em risco de suicídio. Isto evolui, porque atenção, todo
todo problema não tratado no início, ele evolui para um quadro pior. Todo. Né? Às vezes, começa com uma carizinha, cárie no dente, se você não cuidar, você perde o dente. Né? Então, o comportamento suicida, a mesma coisa. Primeira etapa do processo, a pessoa começa a ter pensamentos recorrentes de morte. Isso evolui para a segunda etapa do processo. A pessoa faz um plano, ela planeja o seu suicídio. Ela decide a forma, o local, ela começa a planejar. Ela não fica só pensando, mas ela começa a planejar. Então, a segunda fase é planejamento. Há uma terceira, isso evolui para a terceira fase do processo, que é a chamada tentativa de suicídio. O que é a tentativa de suicídio? A pessoa tenta executar o plano que ela traçou. Se ela obtém êxito, o suicídio está consumado. Então, dá para entender? O suicídio, ele é um processo que vai se instalando na vida da pessoa. E o suicídio, na verdade, ele é a última etapa deste processo que vai se instalando. Agora, vamos entrando um pouquinho nesta questão mais propriamente do tema da nossa palestra, que é a questão da prevenção do suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio pode ser prevenido. Por quê? Porque o suicida, no fundo, não quer tirar sua vida, mas quer se livrar da sua dor emocional, que para ele é insuportável. E ele não sabe mais o que lidar com ela. Antes de falar aqui, eu vou anotar para eu não me perder, que eu estou falando sobre prevenção. Esse conceito é importantíssimo da gente entender, gente. Porque se a gente entender esse conceito, a gente entende todo o fenômeno do suicídio. O suicida não quer tirar sua vida. Ele quer se livrar da sua dor. Eu vou contar duas histórias, uma mais curta e uma mais longa. A mais curta é de uma menina que eu acompanhei durante um certo tempo. Eu estou fazendo esse trabalho de prevenção ao suicídio já há 6 anos. E ela tentou o suicídio e cortou os pulsos e foi para o hospital. No hospital, ela pediu o celular para o médico. O médico perguntou: você tem que avisar alguém da sua família para vir para cá. Aí ela ligou para mim. Ela no telefone chorando: Padilício, pelo amor de Deus, Padilício, salva a minha vida, pelo amor de Deus, Padilício, salva a minha vida. Ela mesma tinha tentado se matar cortando os pulsos. Então, esse para mim é uma experiência que eu vivi e que mostra muito claramente que o suicida não quer tirar sua vida, mas quer se livrar da sua dor. A segunda história que eu vou contar é a história do suicídio do meu pai. Eu sou sobrevivente de suicídio. Sou filho único e o meu pai morreu por suicídio. Ele tinha 43 anos e eu 13. Ele sai de casa para ir trabalhar, dá um beijo na boca da minha mãe, como ele sempre fazia, e se joga debaixo de um caminhão. E aquilo para mim nunca fez sentido, porque ele era militar. Nós tínhamos 2 revólveres em casa. Ele tinha 2 revólveres em casa.
E como a gente está falando aqui para adultos, né, uma live para pastoral familiar, então não dá para falar coisas que talvez numa live mais aberta eu não pudesse dizer, mas aqui tranquilo dá para dizer. Para mim nunca ficou claro por que ele não pegou um dos revólveres, ele tinha um 32 e um 38 em casa. Eu nunca entendi por que ele não pegou um dos revólveres e não deu um pipoco na cabeça dele. Era muito mais fácil, ele tinha 2 revólveres. Se jogar debaixo, primeiro se matar, né? Tirar sua vida. Depois, se jogar debaixo de um caminhão nunca fez sentido para mim. Eu fiquei muito mal. O suicídio dele teve repercussões devastadoras na minha vida pessoal. Aliás, a Organização Mundial de Saúde diz que um suicida impacta, em média, de 10 a 15 pessoas próximas dele. Então, família, familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, vão ser, a média é de 10 a 15 pessoas impactadas. Muito bem. Eu me senti abandonado pelo meu pai. Essa é uma outra questão que, inclusive, dá até para a gente fazer uma outra live, né? Que é a questão do luto por suicídio, né? E o luto por suicídio ele é um pouquinho diferente do luto comum. Eu só dou uma breve dica. E por que é diferente? Porque a gente nunca tem o porquê a pessoa que você amava decidiu morrer. Porque no luto, o porquê é importantíssimo, porque o porquê dá sentido àquela perda. Morreu porque estava com câncer. Morreu porque foi assaltado e levou um tiro. Morreu porque estava acamado, em coma, muitos dias. Morreu porque teve morte cerebral. O porquê sempre dá sentido à perda. No caso de quem perde alguém por suicídio, alguém querido, a gente nunca tem esse porquê. Porque o porquê morre com a pessoa. Só ela sabe o porquê ela está fazendo aquilo. Só ela sabe o tamanho da sua dor. E eu gosto de contar essa história do suicídio do meu pai, porque para mim ela é um exemplo muito claro deste conceito de que o suicida não quer tirar sua vida, mas se livrar da sua dor. Eu fui para terapia, fiquei muito mal, fui para terapia, foram 30 anos de terapia, 30 anos deitando uma vez por semana no divã para elaborar o estrago emocional que o suicídio do meu pai provocou em mim, e 30 anos de direção espiritual para poder perdoá-lo, porque em determinado momento eu tive ódio dele. Ódio. Se já é complicado você sentir ódio de um pai que está vivo, vocês imaginem sentir ódio de um pai que morreu, está morto. E está morto porque quis morrer. E que não dá mais para você reconciliar, não dá para você abraçar, beijar, dizer, tá bom, eu te perdoo. Foi um processo muito sofrido, E aí, no processo terapêutico, eu tinha ódio. Eu pensava assim, ele não pensou em mim? Eu não valia nada para ele? Minha mãe não valia nada para ele? Ele só pensou nele, nas coisas dele? Ódio. Um profundo ódio. E tanto o meu terapeuta quanto o meu diretor espiritual diziam o seguinte, você só vai conseguir perdoar seu pai e entender, ressignificar o suicídio dele, se você
botar esse ódio para fora. E aí outras questões se colocavam. Como colocar o ódio do pai para fora? Bom, enfim, foi muito sofrido, né? Prometo que eu não vou fazer a live de 3h45, não. Fiquem tranquilos, eu já estou quase estourando meu tempo. Mas um dia na terapia, o meu terapeuta virou para mim e disse: Lício, você conhece a história do seu pai? Eu falei: eu sei que meu pai é filho adotivo. Aí ele virou e disse para mim: cara, tenta levantar a história do seu pai, porque talvez haja nela alguma coisa que nos ajude a entender o que aconteceu. E agora conto a história do suicídio do meu pai. Lembrando que eu estou contando essa história como exemplo, claro, do conceito de que o suicida não quer tirar sua vida, mas se livrar da sua dor emocional. Meu pai nasceu em 1926, numa cidadezinha perdida do interior da Paraíba, chamada Catolé do Rocha, filho de uma família muito pobre, sertaneja. Em 1932, houve uma grande seca no Nordeste, a maior seca do Nordeste no século passado. E a família biológica do meu pai foi uma das famílias flageladas pela seca de 32. Naquela época, a população brasileira morava na roça, não nas cidades. Eles perdem tudo e migram, né? Um grande movimento migratório no Nordeste inteiro. Os pobres deixam os sítios, né? Perdem tudo e vão para as cidades. Naquela época, no Nordeste, havia a figura do caixeiro viajante. O que é o caixeiro viajante? O caixeiro viajante era um comerciante que tinha um pequeno caminhãozinho e que comercializava seus produtos. A minha avó biológica e os seus 6 filhos, indo do sítio para a cidade, na estrada, encontram em sentido contrário o caminhãozinho do caixeiro viajante. A minha avó biológica, desesperada, vai para o meio da estrada e começa a gritar: para! Para! O caixeiro viajante encosta o caminhãozinho e ela diz para ele: moço, pelo amor de Deus, me dê comida para mim, para meus bichinhos, porque nós estamos morrendo de fome, num bom nordestinês da Paraíba. Ele virou para ela e diz: eu tenho o que você quer e você tem o que eu quero. A minha avó biológica despenca a chorar, desesperada, e diz: moço, nós estamos morrendo de fome, eu não tenho dinheiro nenhum. Ele diz: não, a senhora não entendeu. Dinheiro eu tenho, porque eu sou um homem rico, mas sou estéril, não posso ter filhos. E a senhora tem 6. Me dê um dos seus filhos e eu lhe dou 20 quilos de comida. Sabem qual foi a resposta da minha avó? Pode escolher. Ele virou e disse: eu quero aquele ali. Aí ela diz: aquele ali, eu não posso lhe dar não. É o mais velho, me ajuda a cuidar dos irmãos. Aí ela faz este gesto. Leva esse. É o caçula. Esse menino era meu pai. Ele tinha 6 anos de idade. E a última imagem que o meu pai guardou da família biológica dele foi essa. Ele, aos 6 anos de idade, entrando na boleia, como a gente diz lá no Nordeste, na boleia de um caminhãozinho de um homem que ele nunca tinha visto, que ia levá-lo para um lugar que ele não tinha a menor noção de onde seria, trocado por 20 quilos de comida, ele chorando desesperado, dando tchau para a mãe e para os irmãos, a mãe e os irmãos chorando desesperados, dando tchau para ele, e ele nunca mais os viu de novo. Esse avô, esse caixeiro viajante, que foi o avô que eu conheci, amei, deu tudo para meu pai. Deu tudo, deu carinho, deu grana, mas a dor do abandono nunca mais largou o coração do meu pai.
Meu pai virou alcoólatra, tentou afogar o abandono no álcool e não conseguiu. E aqui faço outro parênteses. Gente, por trás de todo alcoolista, por trás de todo alcoólatra, por trás de todo adicto, por trás de toda pessoa usuária de droga, tem uma pessoa humana com uma história de dor de alma. Quem me contou essa história toda foi a minha avó adotiva, né? A avó que eu conhecia, a esposa do meu avô. E ao me contar essa história, ela me deu a chave para eu entender o alcoolismo do meu pai, que acabou desencadeando numa depressão. E me deu a chave para eu, inclusive, entender que no caso do meu pai, ele só tinha um jeito de tirar a vida dele. Era se jogando debaixo de um outro caminhão, porque ele tinha morrido lá e tinha sido abandonado lá naquele caminhãozinho de 1932. Eu gosto de contar essa história porque eu penso que o suicídio do meu pai é um exemplo claríssimo disso, de que o suicida não quer tirar sua vida, mas quer se livrar da sua dor, que ele não sabe mais o que faz com ela. E nós estávamos falando da depressão, da prevenção. Por isso que a gente pode falar em prevenção de suicídio. Porque se a gente for capaz de identificar a dor da pessoa e fazer com que a pessoa elabore, cuide da sua dor, a gente minimiza o risco dela morrer. Meu pai, infelizmente, não teve jeito de elaborar, né? Isso. Na época dele não tinha terapia, não tinha medicação contra antidepressivos, né? Porque a minha avó biológica, não é? Parece uma mulher terrível, uma mulher muito ruim, né? Essa foi a visão que meu pai ficou, né? Mas não é. Não é. Era uma situação de desespero, de fome. Dar aquele filho mais novo, mais frágil, e provavelmente o primeiro a morrer de fome para aquele homem rico, foi a estratégia que aquela mãe, naquela situação de desespero, encontrou para tentar salvar a vida dele. Pegar comida para ela e para os outros filhos mais fortes foi a estratégia que ela usou para tentar salvar a vida dela e a vida dos filhos todos. Mas meu pai não teve tempo de elaborar isso, né? Ele ficou com a dor do abandono. Por isso que a gente pode falar em prevenção de suicídio. Porque se a gente consegue identificar a dor da pessoa, fazer a pessoa elaborar a sua dor emocional, a gente minimiza o risco dela tirar a vida. Enfim, para terminar, como prevenir suicídio? 3 atitudes são importantes. E aqui eu vou usar a metáfora, o exemplo da campanha da fraternidade deste ano, do Evangelho de Lucas e a atitude do samaritano. As 3 atitudes do samaritano são as 3 atitudes fundamentais para prevenir suicídio. Vocês vão se lembrar da parábola, né? Primeiro, ver o sofrimento do outro. O sacerdote olha e vai embora, né? Na parábola do samaritano. O levita olha e vai embora. O samaritano não. O samaritano olha e vê o homem caído na estrada. Então, ficar sempre atento se as pessoas próximas de nós não estão em sofrimento emocional. Porque as pessoas dão sinais. As pessoas em comportamento suicida dão sinais. Então, atenção com falas. A pessoa fala. Esse é outro mito que a gente tem em suicídio. A pessoa que vai se matar, quem quer se matar mesmo.
Quem fala que vai se matar, não se mata. Mentira. Isso é mito. Isso é bobagem. A pessoa fala, ela fala. Falas diretas. Então, atenção com falas como: eu quero morrer, eu vou me matar, eu não aguento mais isso. A pessoa está falando diretamente que ela está em dor emocional. E há falas indiretas. Meu pai dizia para os meus tios: eu estou pensando em fazer uma grande besteira. Mas meu pai era pinguço. Quem é que dá bola para o que pinguço fala? Mas meu pai falava: eu estou pensando em fazer uma grande besteira. Então, frases indiretas. Eu estou pensando em fazer uma grande besteira. Quando você voltar, eu não vou estar mais aqui. Se isso acontecer de novo, eu vou acabar com tudo. Liga o farol amarelo. Falas associadas com mudanças de comportamento, mudanças comportamentais. Às vezes a pessoa é que nem eu, assim, vocês já deram para perceber, né? Eu sou filho de nordestino, falo alto, sou muito brincalhão, né? Adoro rezar e adoro um forró. Faço um parênteses, porque eu nunca vi povo mais religioso que nordestino, mas também nunca vi povo mais sacana que nordestino. Adoram e rezam, acendem vela, que puder pro Padre Cício. Mas se puder dar um arroxo num forró, não perde. Muito bem, às vezes a pessoa assim é muito extrovertida, brincalhona e tal. E aí daqui a pouco ela reprime, ela se fecha, ela se tranca. A pessoa tem muito convívio social, daqui a pouco ela se isola. Mudanças comportamentais de sono, de alimentação. Então, atentos. Falas diretas ou indiretas, ou associadas a mudanças comportamentais, preste atenção. Isso pode ser sinal de que a pessoa está em risco de suicídio. Então, ver, estar atento. Segundo passo. Qual é a segunda atitude do samaritano? Sentiu compaixão. Ouvir o outro. Acolher, dar acolhimento à dor do outro. Não julgar a dor do outro. Não comparar a dor do outro. Mas você está querendo se matar por causa disso? Porque você brigou com seu namoradinho? Para gente que está fora, pode parecer uma bobagem. Mas, às vezes, para o adolescente, para aquela pessoa, aquela dor é a maior do mundo. Então, dor não se compara. Sentir compaixão. Acolher a dor do outro. E acolhendo, sobretudo, ouvindo a dor. Ouvindo o outro falar. Ouvir sem julgar. Já pensou assim, sem interromper. Cuidado quando você for ouvir, e vocês de pastoral familiar ouvem muitas pessoas, né? Então, às vezes a pessoa está falando que ela está pensando em se matar e você, sem querer, faz isso. Pronto. Você cortou. A pessoa não fala mais um A da dor dela. Então, cuidado com as suas atitudes. Não despeje discursos, muito menos discurso religioso. Credo, isso é coisa do demônio. Pronto. Você julgou a dor do outro, a pessoa não fala mais um A da dor dela. Ouça com amor, com carinho, com empatia. Decolo para a dor do outro. Terceiro passo, o que o samaritano fez? Cuidou. Então, atenção, né? O samaritano não pegou o telefone e ligou para o SAMU.
Ô, seu SAMU, tem um cara aqui na estrada de Jerusalém para Jericó, todo desgraçado, arrebentado aqui, dá para socorrer ele. Não foi isso que ele fez. Ele pegou o homem caído na estrada, pôs no carro dele, que eu não sei a marca, se era cavalo, burro ou jegue naquela época, mas ele colocou no carro dele, levou para a hospedaria e pagou o tratamento. O que eu estou querendo? Eu estou usando essas imagens fortes do Evangelho, que assim, o que é o cuidar? O que é o cuidar? Né? Ajudar, então identificar os sinais, prevenção do suicídio, identificar os sinais, ouvir a pessoa e encaminhar a pessoa para acompanhamento. Normalmente, para um profissional de saúde mental, psicólogo ou psiquiatra, ou os serviços municipais de saúde, né? Eu não sei aí na cidade, se todas as cidades da Diocese de Amparo têm, mas, por exemplo, encaminhar via Unidade Básica de Saúde para o CAPS, né? Que é o Centro de Apoio Psicossocial. Enfim, ajudar a pessoa a buscar ajuda. Volto. Se a gente for capaz de identificar os sinais, de ouvir com compreensão, com compaixão, com amor as dores do outro e ajudar o outro a buscar ajuda profissional, espiritual, a gente minimiza o risco das pessoas se matarem. Eu vou parar por aqui, porque eu penso que eu já extrapolei os 45 minutos que eu tinha combinado e deixo espaço agora para as perguntas de vocês que vierem. Voltando aí, nossa, Padre Lício, como tem assunto, né? Daria para ficar. Eu não estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Agora tá? Eu não estou te ouvindo. Agora não. Agora tá ok? Ousado, eu estou escutando os dois. Eu não estou escutando ele. Agora voltou? Eu não estou escutando ele. Tá Vou ouvindo, fazer Padre assim, Lício? Lúcio. Vou fazer assim, eu ponho a pergunta no ar, aquelas que a gente viu lá, e o padre vai respondendo, até ver se volta. Quer ver, padre? Tem uma aqui, ó. Bora lá. Olha, tá aí na tela. Às vezes, padre Charles fez a pergunta, às vezes a pessoa fala em tirar a própria vida, como saber que apenas uma frase solta, um fato isolado, ou realmente trata de um sinal perigoso? Obrigado, Padre Charles, por essa pergunta. Nunca é, na maioria dos casos, uma frase solta. E a pessoa, com isso, ela no mínimo, está querendo chamar a sua atenção. E eu costumo dizer, quem quer chamar a nossa atenção, merece a nossa atenção, porque ainda tem um vínculo afetivo com a gente e acredita que de verdade a gente pode ajudá-la. Então, sempre que ouvir isto, a dica é sentar com a pessoa, né, e conversar com calma com ela. Não tenha medo de perguntar. Você está pensando em se matar? Perguntar não induz ao suicídio, porque a gente já viu que o suicídio é um processo que vai se instalando. Perguntar
ajuda a gente a avaliar em que grau de risco a pessoa está. Então, nunca é uma pergunta, uma frase solta. Se alguém diz essa frase, está ao menos querendo sinalizar que está com dor de alma. Então, é sempre importante levar a sério a frase. Tem mais uma pergunta, padre, da Márcia Neri. Ela pergunta assim, ó, alguém que já tentou se matar uma vez, pode tornar a fazer de novo? Obrigado, Márcia, pela sua pergunta. Pode sim. Não se pode, não significa que vá fazer. Eu esqueci de falar isso é uma outra coisa importante. Um dos fatores de risco para suicídio são as pessoas que já tentaram suicídio, né? Então, pode sim, e por isso que é importante a gente estar sempre atento com essas pessoas. Agora, cuidado, não significa que uma vez tentante, sempre tentante. Não, não estou falando isso. Eu estou querendo dizer o seguinte, que a pessoa que tentou, ela tem uma possibilidade de risco maior, né? Porque já há um precedente, né? Eu vou dar um exemplo. É o tal da... Vou usar um exemplo de doença física, né? Agora com Covid, né? Então, o que eles pedem, né? Pessoa, a gente tem que tomar cuidado. Agora, quem tem que estar isolado? Quem é velhinho, que nem eu, né? É velhinho, e tem alguma outra doença, né? Crônica. Então, a doença crônica aumenta o risco. Então, é neste sentido que eu estou dizendo que quem tentou o suicídio uma vez tem um risco maior de voltar a tentar. Por isso que precisa ser cuidado, tá? Tem uma outra pergunta do padre Charles. Álcool e drogas também são riscos para uma pessoa pensar em suicídio? Álcool e drogas, segundo os estudos, padre Charles, o consumo abusivo de álcool e drogas é fator de risco para suicídio. Por quê? Porque provoca uma despersonalização da pessoa. O consumo abusivo de álcool e drogas despersonaliza a pessoa. Faz com que ela perca os vínculos. Por exemplo, né, é muito comum a gente ver o famoso bêbado das ruas, né, o bebum das ruas, né? Normalmente é alguém que perdeu tudo, né? Perdeu família, perdeu trabalho, perdeu tudo, né? Os zumbis das cracolândias da vida, né? São pessoas zumbis, quer dizer, são pessoas despersonalizadas. Então, a despersonalização, a perca de noção a perca da noção de pertencimento, que você pertence a você mesmo, que você pertence a uma família, que você pertence a uma comunidade de fé, que você é amado, que você é querido, tudo isso nos estrutura como pessoa. Então, é isso que eu estou dizendo, que a despersonalização, o consumo abusivo de álcool e drogas leva à despersonalização da pessoa. E a despersonalização aumenta a sensação de abandono e a dor emocional. E por isso, o consumo abusivo de álcool e drogas é um dos grandes fatores de risco para suicídio. Tem mais uma pergunta, padre, da Fernanda. Deixa eu achar ela aqui. Fernanda, aqui. Como trabalhar esse tema nas comunidades sem ser tratado como tabu? Não dá. Essa resposta eu não tenho. Sabe por quê? Porque
esse assunto é um assunto tabu. Ele é um assunto tabu. Né? Então, acho que a primeira coisa que a gente pode fazer nas comunidades é um pouco o que eu fiz com vocês hoje. Ó, gente, bora lá, nós vamos falar de um assunto tabu, um assunto que ninguém fala. Vamos falar? E começa a falar. Agora, é interessante, na minha experiência, quando você começa a falar e você cria um ambiente acolhedor, as pessoas não só ouvem, como elas começam a falar das suas próprias dores. É muito interessante isso. É uma experiência que vale a pena fazer. Então, assim, a primeira coisa é reconhecer que o suicídio é um assunto tabu. E a gente precisa trabalhar nas comunidades sabendo que ele é um assunto tabu. Né? Assim como a gente trabalha um outro assunto tabu na comunidade, que é a questão da morte. Né? Toda vez que a gente fala de ressurreição, a gente está falando de morte. Só tem ressurreição depois que morrer. Né? Então, assim, não dá. Não dá para falar de suicídio sem que ele seja um assunto tabu, porque ele é um assunto tabu. Então, minha dica é essa. Começar de cara dizendo que é um assunto tabu e tentar, de uma maneira mais simples, mais acolhedora possível, fazer as pessoas tomarem conhecimento. E eu vou aproveitar aqui para falar uma outra coisa a partir da tua pergunta. É importantíssimo que a gente fale sobre suicídio. A gente precisa quebrar esse pacto de silêncio. Porque o silêncio colabora para o aumento do número de mortes. Quanto mais a gente falar, quanto mais a gente tiver informação, a gente melhora a prevenção. Eu gosto de brincar, né? Você já viu que eu gosto de brincar? Né? Câncer de mama. As mulheres fazem prevenção de câncer de mama. Agora, para fazer prevenção de câncer de mama, elas precisam ter informação, até para fazer o autoexame. Então, quanto mais você tiver informação, mais você colabora com a prevenção. Então, no suicídio, na prevenção de suicídio, é a mesma coisa. Quanto mais a gente falar, quanto mais a gente conhecer. E olha, hoje, com a internet, a gente tem um monte de material, gente. Tanto no YouTube, vocês podem procurar, tanto no Google, quanto no YouTube. Tem muita gente séria, tem muito texto, que nos ajudam a trabalhar isso. Então, por isso que eu gosto muito do lema da campanha do Setembro Amarelo. Falar no caso de suicídio, falar é a melhor solução. Porque falar nos faz ensinar e aprender e nos dá informação para a gente colaborar na prevenção. Acho que as perguntas terminaram. Tem um comentário, padre, que fizeram aqui que eu queria passar para o senhor. Quer ver? Cadê aqui? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. A Rita de Cássia, lá de São Paulo. Padre Lício, já ouvi e já li a sua história algumas vezes. Em todas elas, me emociono. Acho que não só ela. Obrigado, Rita. Obrigado. Deixa eu terminar. Vocês me dão mais um tempinho, só para eu terminar. Pode falar, pode fazer. Posso? Quem se mata vai para o inferno? Não contavam com minha astúcia, hein? E aí? Quem se mata vai para o inferno? Eu quero terminar falando desse assunto porque vocês são pastoral familiar. Eu acho que esse é um assunto que vocês precisam saber para poder também confortar
as pessoas enlutadas, as famílias enlutadas por suicídio. A doutrina da Igreja Católica mudou. Até o Concílio Vaticano II, a Igreja dizia que quem morria por suicídio ia direto para o inferno. Por quê? Porque tinha pecado contra o 5º mandamento. O Padre Charles está aí. A sorte é que ninguém, né? Vocês não vão fazer vocês passar vergonha, mas eu sei que todos vocês da Pastoral Familiar da Diocese de Amparo sabem bem qual é o 5º mandamento da lei de Deus. Não matar. O não matar é não matar ao outro nem a si mesmo, né? Então, até o Vaticano II, a Igreja sempre disse que a pessoa que morria por suicídio ia direto para o inferno. Isso é muito complicado para quem tem fé. Imagine você que é pai e mãe perder um filho por suicídio. E você imaginar que o seu filho, que a sua filha, não tem possibilidade de salvação na eternidade. Que quando vocês morrerem, vocês não vão encontrá-la ou encontrá-lo nunca mais. Eu brinco. Eu sei que aí na Diocese de Amparo, não, mas aqui na minha paróquia tem um monte de gente, que adora o inferno. Quer todos os inimigos dele lá dentro. Maldito, desgraçado, fez isso comigo, vai pagar nas profundezas do inferno. Agora, você pensar que uma pessoa que você ama, no meu caso, meu pai, uma mãe, um filho, uma filha, alguém que você ama muito, para quem tem fé, você imaginar que esta pessoa não tem possibilidade de salvação na eternidade é devastador. E a nossa doutrina mudou. Anotem aí, peguem papel e caneta. Dou um tempinho para vocês pegarem um papel e uma caneta. Anotem aí. O Catecismo da Igreja Católica fala sobre o suicídio nos números 2280 ao 2283. O Catecismo da Igreja Católica, o Novo Catecismo, fala sobre o suicídio nos números 2280 ao 2283. Lembram quando eu disse que aquele conceito era importantíssimo para a gente entender o fenômeno do suicídio? Que o suicida, e esse dado é científico, é da psiquiatria, são estudos da psicologia, que o suicida não quer se matar, mas quer matar a sua dor. A nossa doutrina absorveu esse conhecimento da ciência. Ora, se o suicida não quer se matar, ele não tem a intenção de pecar contra o 5º mandamento. Porque para que haja pecado, é preciso haver intenção. Sem a intenção, não há pecado. Se o suicida não quer matar sua vida, mas matar sua dor, ele não tem a intenção de pecar contra o 5º mandamento. Mas isto só Deus sabe. Isto só Deus conhece. E é por aí
que entra a misericórdia de Deus. Eu estou dando os números do catecismo, porque o mais importante, depois vocês conferem, o 2283 resume a nossa doutrina, a doutrina da Igreja Católica, dizendo o seguinte. Eu vou agora falar de cor o texto do número 2283 do Catecismo. Abre aspas. Não se deve desesperar da salvação das pessoas que tiraram sua vida. Das pessoas que se mataram. Ou seja, nós não podemos perder a esperança de salvação das pessoas que se mataram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes ocasião de um arrependimento salutar. A Igreja reza pelas almas das pessoas que se mataram. Então, hoje, baseado nesses dados da ciência, aí, em outras palavras, a Igreja diz, vamos deixar Deus ser Deus. Não nos compete colocar ninguém no céu, nem ninguém no inferno. A nós, como igreja, compete rezar pelas almas das pessoas que morreram por suicídio. E Deus, na sua infinita misericórdia, é capaz de socorrê-los no último momento. Então, se alguém perguntar para vocês, ou vocês, mas não se reza a missa de sétimo dia por quem se matou, isto não faz mais parte da doutrina católica. Por isso que eu estou dando para vocês estudarem, lerem aí. Peguem depois o catecismo e leiam o 2280 ao 2283. Nestes 4 números do catecismo está bem resumida a doutrina da nossa igreja sobre o fenômeno do suicídio. Pronto, falei. Bom, padre, eu estou voltando, que deu um problema no computador do padre Charles. Fala aí, Lúcio, vê se o padre escuta você agora. Tudo bem, padre? Eu não sei, eu estou falando aqui. Não sei se ele está me ouvindo. Então não está ainda. Deu um problema no computador do padre Charles, travou, então ele está pedindo para agradecer ao senhor pela disponibilidade, pela excelente formação que a gente teve. Está me ouvindo, padre Lício? Acho que ainda não, Lúcio. Não sei porquê, está tudo normal aqui. Fala que eu transmito para ele, então. Nem o Lúcio, nem a Renata, enfim. Olha, eu também quero agradecer, ao padre Charles, eu quero agradecer a vocês, obrigado por essa oportunidade. Eu estou à disposição de vocês, quer dizer, se depois, se Deus quiser, o ano que vem, depois da pandemia, se a gente quiserem fazer encontros presenciais, eu estou à disposição. Esse trabalho de prevenção e pós-venção em suicídio virou missão da minha vida. Então, eu estou à disposição de vocês e de outras dioceses, ou de vocês que nos acompanham, né? Eu só quero dizer como é que faz para me achar, né? Às vezes as pessoas querem, padre Lício, como é que a gente faz para achar o senhor e tal? Eu sugiro sempre o meu Instagram, porque no meu Instagram eu sempre posto coisas sobre o fenômeno do suicídio e tal. Então, quem quiser pode me adicionar no Instagram. @Lício, troque o U pelo I, em vez de Lúcio, Lício, troque o U pelo I, Lício.vale. @Lício.vale no Instagram. Vocês sempre podem, me adicionar lá e tal, vocês sempre podem entrar em contato comigo. Obrigado de coração pelo convite, pela oportunidade, foi uma alegria enorme estar com vocês nessa noite. Padre, o senhor faz uma oração final para nós, para encerrarmos a live? Vou fazer uma oração final e vou dar a bênção a vocês. Senhor, nosso Deus, neste início
da Semana Nacional da Família. Obrigado, Senhor, por este encontro. Dá-nos, Senhor, a graça e o entendimento de aprendermos a cuidar de nós mesmos, para cuidarmos bem dos outros, de amarmos mais, de perdoarmos-nos mais, para também amarmos mais e perdoarmos os outros. Por fim, Senhor, nós vos pedimos humildemente, dai-nos alma, espírito e coração de samaritanos, que possamos sempre ver, sentir compaixão e cuidarmos das dores uns dos outros. Tudo isto te pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso irmão, um só Deus, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amem-se, cuidem-se, porque quando a gente cuida de si e cuida dos outros, Deus cuida de nós. Obrigadíssimo. Obrigado. Estão me ouvindo? Queremos agradecer a todos por estarem presentes, né, participando dessa live. E a gente teve um probleminha de áudio aí com o Padre Lício, mas o importante era ele passar essa palestra, esse momento de partilha com a gente, de aprendizado, né? E a gente agora, quero agradecer ele vai ser que ele vai me ouvir depois. E quando a gente tiver a oportunidade, nós vamos chamar ele sim para falar desse outro tema que ele diz para nós, a live, né? Luto por suicídio, né? E também quero aproveitar e passar a programação nossa dessa semana. Amanhã nós vamos estar falando, o Padre Éder Padella, da Forania de Santana, vai falar através do Instagram amanhã às 8 horas do Instagram da paróquia Santo Antônio de Pedreira, que vai falar sobre o tema família e educação. Então, que todos possam participar amanhã desse momento aí de partilha e na continuidade. E a cada dia a gente vai colocando o link, a página que vai ser passada a programação total da semana, tá bom? Então, a gente quer agradecer de coração a todos. Um abraço, fiquem todos com Deus aí. E uma boa semana, que possamos estar juntos durante a semana toda. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até mais. Tchau.